Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos bem? Tudo tranquilo. Não, eu estou ouvindo no fone. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a tua voz, não pelo fone de ouvido, estou ouvindo pelo nosso Para mim vídeo. está tudo engasgando. Tá tudo... Pode ser a minha internet que está ruim, mas para mim está A imagem de vez em quando congela. engolindo bastante. A minha, né? Então deve ser a minha internet que está ruim. Sigamos. Não quer Tomara conectar que o fone de melhore. ouvido. Estamos configurando o USB. Deixa eu ver se ele vai vir. Fala aí, irmã Zenaide. Fala alguma coisa. Ah, tá. É que o teu microfone estava fechado aqui. Falei, mas eu estava te ouvindo, agora eu olhei aqui, o microfone estava fechado. Mas é porque acho que a minha internet está meio ruim. Eu vou fechar até a imagem para ver se melhora aí. Tá engolindo aí as falas. Tá bom. Bom, eu não vou usar esse fone não, porque ele não está funcionando. E aqui no lugar do sinal, ele, em vez de ficar verde, não, a internet está fraca. Mas estarei por aqui. Estarei por aqui. Alô? Maurício Oi? Roberto? Sim, tudo bem? Tudo bem. Estou com o fone aqui, mas não quer funcionar, não. Sei lá, deixa para lá. Bom, vamos lá, já é 8h15 praticamente. Ó, eu vou fazer aqui para vocês um resumo. Vou fazer um resumo rápido aqui do que a gente está pendente, que não são poucas coisas, e porque acho que a gente não vai conseguir resolver tudo hoje. Vamos ver até onde dá para ir. Eu não terminei de revisar ainda o estatuto, tá? Eu encontrei já lá algumas coisas que precisam ser revistas, algumas incoerências, alguns textos meio confusos, que eu gostaria que tivesse uma observação para tentar dar uma melhor compreensão no texto. Então, eu vou terminar de fazer essa revisão, depois eu coloco no grupo para vocês. O recrutamento, nós vamos reiniciá-lo a partir de 5/11, com o término das eleições, na expectativa de que a gente consiga trazer algumas pessoas para iniciarmos 2023 janeiro com um pouquinho mais de força, né? Braços, né? Um pouco mais de braços. Nós estamos bem carentes dessa circunstância, dessa situação. Teremos algumas mudanças específicas, né? A irmã Zenaide vai estar se afastando da vice-presidência e o irmão Luiz Roberto vai assumir, até que ela tenha essa condição de retornar, e aí a gente reavalia as condições. O irmão Duque aceitou a diretoria de administração, a irmã Rita aceitou a diretoria jurídica, e eu estou em contatos finais com o irmão Fábio, ex-marketing, que aceitou retornar como diretoria de marketing. Então, por enquanto, são essas. Eu estou com um outro desenvolvimento também de conversação com a irmã Terezinha, que eu ainda não consegui. Eu perguntei para ela qual ela aceita, ela tem disponibilidade para participar das reuniões de segunda-feira, das 20 às 21. E essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, se ela teria essa disponibilidade. Daí ela respondeu que sim, e eu perguntei para ela em qual área ela gostaria de representar. E daí, dependendo da resposta que ela der, né, ou quais áreas, né, eu perguntei, na realidade, quais,
ela teria interesse em participar, e a partir da resposta que ela der, eu vou ver se consigo passar para ela alguma diretoria para que ela possa ficar dentro da coordenação. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Está Então, ouvindo? tá. Sim, sim, sim. É que quando fica assim, parece que eu estou falando sozinho, só estou indo na tela. Aí dá essa dúvida. É que a minha internet ela está engasgando, por isso que eu Ah, tirei entendi. a imagem. Tá? Tá bom. Então, continuando. Então, essa é uma situação mais imediata, assim, para a gente, resumidamente, tocar nessas questões. Agora, quanto à substituição a troca, né, da Ixinide pelo Iglesias Roberto e as demais três diretorias, vamos seguir um processo de comunicação. Tá? Então, eu pedi, já orientei a irmã Zenaide para ela avisar primeiro na coordenação, depois, primeiro, eu mandei uma sequência para ela primeiro me mandar um e-mail, o ofício de afastamento, depois ela avisa na coordenação, depois na central, e depois a gente manda para o site, né, para constar no site da Conebras. Então, nessa sequência. Quanto às três diretorias, o irmão Duque, a irmã Rita e o irmão Fábio, isso só vai ser publicado na reunião presencial, dia 5/11. Tá? Até lá, isso fica em off na diretoria, sem nenhuma colocação externa a esse fato. Ok? Tudo bem até aqui? Certo. Certo. Tranquilo? Tá. Então, essas seriam as questões mais, assim, genéricas. Aí a gente já entra para uma questão específica do alinhamento em si, né? O alinhamento Conhecer Conebras, que não deu o retorno que nós queríamos, ou pelo menos como eu que sugeri esse processo, pelo menos a minha expectativa é que houvesse uma adesão bem maior, mas tudo que se refere a engajamento, a gente está sempre chegando bem abaixo da expectativa, né? Ou nós estamos com uma expectativa muito otimista, vamos dizer assim, as propostas, né? Então, temos que ir com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de serenidade, para que a gente não se frustre, né? E não tenha, não se frustre com os resultados. Então, é importante a gente saber que os resultados serão sempre abaixo das expectativas. Então, a gente agindo dessa forma, a gente vai continuar investindo cada vez mais no intuito de aumentar esse resultado, esse retorno, né? Mas sabendo que ele foge às expectativas da coordenação. Ele não vai alcançar as expectativas da coordenação, que é onde, de fato, a gente sempre procurou trazer as pessoas mais engajadas, né? Então, a gente tem um compromisso que a maioria ainda não chegou a esse nível de compromisso. Eu também entrei em contato, só para lembrar, eu também entrei em contato com a irmã Tatiane, né? Para ela assumir a diretoria da parte de educação, mas ela colocou que ela está sem tempo mesmo, fazendo pós, tal, e não tem disponibilidade nenhuma para assumir isso. Então, eu coloquei para ela que o nosso primeiro interesse, né? Dela, mas não havendo essa disponibilidade, nós somos obrigados a buscar uma outra alternativa, né? Então, eu não pedi ainda, mas vou pedir para ver se ela indica alguém do próprio SEC, né, da equipe lá, para ela me indicar, vamos fazer a tríplice, né? Tríplice indicação, para ela indicar 3 nomes, e aí eu vou pensar sobre qual desses 3 nomes a gente pode trazer, desde que tenha condições de participar das reuniões. Porque não adianta termos os nomes e, quando a gente for fazer a reunião, ter 2 pessoas, né? Ter 2, ter 3, não adianta. A gente tem que conseguir pessoas que tenham essa disponibilidade, né? Porque senão sobrecarrega a decisão da minoria que fica participando, sobrecarrega a responsabilidade, dá uma carga muito grande de tarefas para serem decididas e serem resolvidas, e sendo que você depende, aí tem na coordenação 6, 7, 8, 10 pessoas, mas quem participa são 2, 3. Então, essa inconsistência não dá para ser administrada, né? Nós temos que ter pessoas integradas mesmo, compromisso. Talvez a palavra-chave para 2023 vai ser essa, compromisso. Se não houver compromisso,
por melhor que seja a proposta, por mais brilhante, maravilhosa e fantástica que seja a ideia, sem compromisso, ela não se realiza, né? Então, a gente tem que buscar pessoas que estejam, de fato, compromissadas. Mesmo, talvez, com alguma deficiência, tá? De repente, você pode ter uma pessoa extremamente compromissada, mas que ela não entendeu ainda o processo da Conebras, não conhece, tá? Mas se ela tiver compromissada, olha como é importante o compromisso. Se ela tiver compromissada, a partir do momento que ela assumir uma responsabilidade, ela vai buscar o entendimento, ela vai buscar o conhecer Conebras. Então, se ela pode ter o conhecer Conebras, mas se ela não tiver compromisso, ela não dá a contrapartida para a missão. Agora, se ela tiver o compromisso, aquilo que faltar, ela vai estar, pelo compromisso, ela vai ser impulsionada a buscar o que falta. Então, acredito que vai ser a palavra-chave para 2023. Nós vamos lançar no encontro, né? A palavra-chave vai ser compromisso para 2023. Bom, então é isso que a gente tem até esse ponto aqui. Essa constituição da diretoria, vamos ver se a gente faz também no dia 5, a gente consegue tirar uma ata dessa diretoria para empossar a diretoria através de ata, né? Que é assim que tem que ser. O que mais? Vocês têm alguma coisa a comentar? Pode encaixar aqui. Eu posso falar? Pode, irmão, pode. Enquanto isso, eu vou alinhando aqui. O seguinte, eu realmente tenho dificuldade de encontrar a melhor forma de fazer uma rifa. Eu, sinceramente, eu tive a ideia, estou fazendo da esposa, né? Estou fazendo a doação, mas eu realmente não. Eu já contei a história, né? Que eu tive dificuldade de vender a rifa da minha formatura. E assim, eu tinha que vender a rifa para complementar a comissão de formatura. Conclusão, eu devolvi as rifas e falei, olha, para as pessoas que eu queria que participassem da minha formatura e não tinham condição, é o caso, né? As pessoas que foram padrinhos do meu casamento não tinham condição. Só para vocês terem uma ideia, o jantar e baile de formatura foi no Paineiras do Morumbi. Você acha que gente do nosso nível tem condição de pagar um. Só para vocês terem uma ideia, hoje, qualquer jantar aí tá 200, 300, até R$ 500 por pessoa. Pô, sem chance, né? Então, mas assim, eu, só para vocês terem uma ideia, eu acabei comprando o ingresso. Pra... Bom, eu formei em 76, pô, mas duas pessoas que eu me lembre, eu acabei comprando o ingresso e porque não consegui vender a minha rifa. E desde lá eu este é a minha fraqueza. Eu Eu sinto estou fazendo o muito. estatuto, assim que eu terminar o estatuto, eu falei, o irmão já Ah, tinha colocado essa questão, né? E esse. eu falei que eu ia fazer essa rifa, eu ia verificar aquelas alternativas que o senhor me mandou, escolher uma lá e Ah, desenvolver. Só que eu não esse. tive, daí eu peguei Sim, o estatuto, eu pensei que o estatuto sim. ia estar mais redondo e não está. Então, acabou me amarrando no estatuto. Mas assim que eu terminar o estatuto, eu pego essa rifa. Vou ver se eu pego o quanto antes, porque as duas, tanto o estatuto quanto a rifa, seria interessante a gente conseguir tê-los já concluídos, e até para que dê efeitos para o dia 5 do 11. Né? Se a É, gente conseguisse fazer a é, rifa, dar efeito para 5 do 11. Mas também, se não conseguir, mesmo hum, que a gente prorrogue o prazo, vai ser caixa, certo? sim. Tá? Mesmo que não É, conseguir ajudar no dia 5 do 11. só para te alertar, irmão Luiz Antônio, eu não sei o que aconteceu com as suas mensagens, eu deveria ter feito antes, mas a irmã Zenaide também pediu que eu encaminhasse as minhas observações e eu mandei para ela individualmente e acabei postando aqui, viu, irmão? Eu vi aqui, Não tô, chegando nos negócios aqui. agora, então. E também estou
colocando aí algumas coisas relacionadas ao engajamento de voluntariado, que é um problema sério do nosso caso, né? Já há muito tempo nós temos percebido isso, e nós não, eu pelo menos não, eu tenho colocado reiteradamente nas reuniões, mas eu não tenho muito a acrescentar, né? Tem que ler as coisas e ver como é que as outras entidades resolvem essa questão do engajamento de voluntários, né? Então, Esse material que o senhor mandou aqui são material isso, de sugestões. isso de observar como é que, assim, pelo menos teoricamente, né? O ideal é encontrar, ó, eu fiz isso e deu certo. Mas é muito difícil, né? Encontrar o material mastigado, né? Eu fiz isso e deu certo. Ou eu fiz isso e deu errado. É porque é Sabe? circunstancial também, né, irmão? É, Circunstancial. Depende é. da época, Sim, da sim, sim. situação Área, política, clima, empresa. pandemia, uma série de coisas, Tem, né? tem muito a ver, sim. Tem muitas particularidades. Mas eu vou dar uma olhada assim. Apesar que eu Tá, preciso tá. arrumar tempo para ver. O que você faz da meia-noite às 4? Nossa, irmão. Tô brincando, tô Eu brincando. sei, eu sei, eu sei, eu sei. Só tô zoando. Eu sei. Isso é... Bom, vamos lá. Vamos lá. Mas eu vou arrumar tempo, vou botar na fila aqui para ver isso. Hum, É por isso que a gente precisa de uma diretoria um pouco mais encorpada, vamos dizer assim, né? Não engordada, mas mais encorpada, com mais pessoas, porque tem coisas que cabe à diretoria decidir e determinar as diretrizes, né? E para isso exige estudo, né? A diretoria determina o caminho, né? E o operacional executa. Agora, nós aqui estamos determinando e executando, né? hum, Então, fica muito puxado, né? Então, eu estou revendo o estatuto, tem a rifa para montar, esse material que você mandou, que tem que estudar. Então, na realidade, esse material seria a função nossa aqui. É estudar esse material e determinar o caminho. E aí, quem vai fazer teria que ser outro pessoal, outra equipe. Mas na situação hum, atual, né? A gente tem que uhum, aprender, montar o plano e executar. uhum, Aí fica bem difícil mesmo. Então, vamos botar na fila. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de calma para não estressar, né? Também, porque senão é muita coisa, né, para a gente, né? uhum, E a gente, enquanto não conseguir aumentar, por isso que eu estou buscando pessoas para trazer para dentro da coordenação, para que a gente possa dividir essas tarefas, né? E cada um fazer uma uhum, coisa. Vamos lá. uhum. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais agora sobre o 5 do 11. Né? Aliás, antes de falar sobre os 5 do 11, é interessante, eu combinei com a irmã Zenaide, para ela ficar mais como uma consultoria geral da Conebras, que daí não é uma coisa que não vai caber tarefas específicas com data determinada, mas de consulta mesmo, de sugestões, e também para ela controlar o BIP e o Trello, né? Então, para que controlar o BIP e o Trello, vai haver a necessidade das equipes voltarem às atividades, né? O que é bem complicado nessa época. Nós estamos tendendo para aquilo que seria o final das atividades, né? Estamos aqui próximo ao final de ano e vamos ter que tentar reacender as equipes. Então, é uma missão que nós vamos ter que fazer, reanimar as equipes, mas com a percepção de que a tendência é outra, né? A tendência é encerramento de processo anual, né? E a gente Uhum, vai estar fazendo ao contrário, tentando reacender, né? Voltar ao pico que era antes. Mas tudo bem, então é só isso que a gente tem que ter consciência. Voltar a cobrar as equipes para que façam os BIPs das suas reuniões, conforme o seu calendário de reunião, mas com bastante perseverança e tolerância, né? Devido a sim, esse processo inverso que a gente vai tentar impor, né? sim, Tentar sim. implantar dentro da organização. Vamos lá. Então, a armazenagem fica, então, com o Trello, com a cobrança dos BIPs e com a consultoria. Para o dia 5 do 11, as inscrições encerram dia 20 agora, encerra as inscrições. Daí, sabendo quantas pessoas virão,
nós iremos montar a agenda, tá? A agenda do que nós vamos fazer no dia 5/11. Eu já criei uma base, né, da agenda, tá? Praticamente está bem, já joguei vários conceitos dentro de um brainstorm, mais ou menos, já montei várias coisas para a gente fazer no dia 5/11 e coloquei no Drive do Conhecer Conebras. Tá? Então, quando vocês entrarem lá no Conhecer Conebras, o e-mail é conhecerconebras@gmail.com. Lá tem a agenda do dia 5/11. Né? E está compartilhado no e-mail também. A senha do e-mail é SEI da Conebras. Tá? Isso. SEI de saber, né? SEI da Conebras, tudo junto. SEI da Conebras, minúsculo. SEI da Conebras. Essa é a senha para quem não lembra, tá bom? E o e-mail é conhecerconebras@gmail.com. Eu compartilhei esse arquivo. Então, se vocês entrarem nesse e-mail e entrar no Drive, o arquivo está lá. Tá? Daí vocês vão acrescentando também, lembrar que é só das 8 às 17, tá? Porque senão pode não dar tempo de a gente enxertar muitas coisas. Mas eu marquei algumas coisas lá e até lá a gente vai construindo. Vai depender muito de quantas pessoas vão comparecer no dia 5, né? Outra coisa que eu conversei com o irmão Luiz Roberto também, a irmã Zenade não está sabendo disso, é a possibilidade da gente reembolsar as despesas com translado, né, de deslocamento das pessoas, para a gente não gerar essa dívida, mas esse reembolso é futuro, é quando a Conebras tiver condições. Né? Então, pedir para que todos que tiverem qualquer tipo de gasto com esse deslocamento documentarem o máximo possível, com notas, recibos, trazer o máximo possível de documentação para que a gente consiga reembolsar em cima dessa documentação. O que possivelmente, ou as pessoas que tiverem possivelmente sem nenhuma condição, eu estou me prontificando particularmente em subsidiar o transporte das pessoas, desde que seja coisa pequena, né? Para uma passagem de R$ 70, coisa assim, dependendo, algumas pessoas eu estou perguntando assim, quanto fica para você vir? Da pessoa fala, eu vou ficar 180, ida e volta, coisa assim, eu falo, tá bom. Então, eu vou ver isso aí, eu estou deixando as pessoas na expectativa, né? Dizendo a ela que eu ia verificar junto com a diretoria qual é a possibilidade de a gente fazer isso. Agora, os demais, tipo assim, o irmão Duque, acho que deve ficar mais caro, porque ele vem de Brasília, né? É um dos mais caros, aí já não vai dar para me encarar, entendeu? Aí realmente vai ficar para a Conebras, para quando tiver condições. Eu estou me propondo a ajudar coisa assim de R$ 100, 150, 50, coisa assim das pessoas que vêm aqui de perto. Aí eu vou fazer mais essa colaboração aí, porque eu acho que muito mais importante do que essa despesa que eventualmente eu vou ter é o presencial, é nós estarmos ali fisicamente juntos, né? Acho que isso vai ser muito significativo e eu vou pedir para que assim seja, o máximo possível de registro, de fotos, de fazer vídeos, para documentar assim ao extremo. Cada um que chegar vai bater foto com todo mundo, sabe? Fazer uma coisa assim, para a gente ter um arquivo de histórico disso e ter um material legal para fazer vários documentários, sabe? Coisa assim, coisa que a gente tem que aprender a fazer isso. Né? Se nós tivéssemos isso como histórico da nossa ancestralidade, talvez nós teríamos muito mais registro do que temos hoje. E hoje nós somos um presente que será ancestralidade para as nossas futuras gerações. Né? Então, quanto mais nós documentarmos, serão a parte da história que antecederá as próximas gerações. Tudo bem? Até aqui? Sim. Tranquilo? Entendido? Então, o acesso está lá, tá? No Driving, para vocês colaborarem. Deixa eu ver o que mais. Foi colocado algumas pessoas que estão lá na Bahia, Salvador, Belém, coisa assim, perguntaram se vai ter transmissão ao vivo. O que eu pensei de início avisar essa possibilidade de transmissão ao vivo, tipo assim, 1 ou 2 dias antes. Não, acho que não. Acho que não. Acho que a partir do momento que fechar a lista de presença, que termina dia 20, acho que daí a gente já pode decidir isso aqui.
Porque eu pensei assim, talvez algumas pessoas que saberem que vai ter transmissão ao vivo, falam assim, eu não vou porque eu vou assistir pelo Facebook, né? E deixaria de vir. Então, eu estava pensando em não avisar isso. Mas como até o dia 20 agora fecha a lista, a partir daí já está definido quem vem e quem não vem, né? Então, acho que daí a gente já pode É, começar a trabalhar na construção dessa transmissão ao vivo. O que vocês acham? sim, Perfeito? boa ideia, tranquilo. É. Tá. Aí a gente, vamos supor, se o irmão Fábio realmente vier a retornar para dentro da organização, daí a gente já deixa a cargo dele essa incumbência de providenciar a transmissão, né? Disponibilizar a transmissão, porque eu não sei muito bem como fazer essas coisas, né? Mas eu tenho certeza que ele sabe que uma vez ele fez para mim numa live que eu fiz com uma menina de Paris. Ele que fez. Deixa eu ver o que mais. Transmissão ao vivo. Então, quanto à rifa, irmão, eu gostaria de saber uma coisa. Qual que é o valor de expectativa de arrecadação dessa rifa? E qual é o valor É, numérico? Como é que é de nós, números, quantos números, como é que seria? então, até a definição aqui, deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho, Dalila. Aquela peça, você acha que dá para fazer por quanto? Três. Três. É. É. 3.000. Vai arrecadar uns 3 3 mil. mil. Se ela fosse vender, seria 5, né? Na verdade, por- porque é aquela tal história, né? Tem muita, além do trabalho, da mão de obra dela, né? Da técnica, tem a criatividade, né? Que aquilo é Sim, uma sim. peça única, né? Não se Então, discute isso, né? não, Seria possível a sua esposa conseguir para a gente uma descrição de apresentação da peça? tá, tá bom. Eu não Tá, sei como é que se fala isso. eu já mandei a foto, né? A Tem as foto, fotos. sim, mas uma descrição, Tá dizendo o bom, que que tá é, o bom, que que representa, fazer tá um bom. histórico, né? Isso, legal, Fazer um legal. histórico sobre a peça como promoção, apresentação da Tá peça, bom. né? Perfeito, E nem quando a tranquilo. gente vai nos leilões, aí o cara fala assim, peça Isso, datada não sei de quando, tá, né? Criada baseada em escultura tal, estilo tal, aquelas coisas, tá né? ok, Fazer esse tá ok, descritivo, tá? tá legal. Deixa eu falar, jogo para ela, que ela tá aqui na frente. Luiz Antônio tá pedindo descritivo da obra. O que que é, qual técnica, representa o quê? Não, mais do que isso, Dani. Des- é, o histórico, você contar a história da peça dele. Imagine que você está numa exposição e uma pessoa chega e fala assim, me fala sobre essa peça, daí o Não, que que não você é para diria? fazer, não é para fazer agora, não, Dalila. É, Não é agora, não. Você faz amanhã. Amanhã. Daqui, isso, você vai no ônibus, você vai escrevendo, etc. Aproveite seu tempo, Dalila. Tá bom. Obrigado. tá ok? O próximo. Tá, próximo, vamos lá. Também a gente tem uma possibilidade que a irmã Rita falou de fazer a aprovação do estatuto ou a Assembleia Geral no dia 5, né? Então, eu estou pensando em falar com a irmã Rita, então, para ela assumir isso, entendeu? Então, providenciar o edital, colher assinaturas, levar uma ata já praticamente pronta, não sei se é possível, ou fazer lá Hum, na hora, e para recolher todas as assinaturas, certo. divulgar o edital com antecedência para que isso aconteça. Quanto a assumir a Certo. diretoria jurídica, a irmã Rita falou que também ela está bem corrida, mas que ela aceitaria mesmo assim, né? Então, Hum, essa parte do estatuto, acho que vai ser uma coisa especificamente a cargo da diretoria jurídica, tá? hum, sim, Ela que vai tomar todas as providências aqui, tá bom? Vou passar isso para ela. Então, certo. é essa dificuldade que a gente tem, entendeu? Por exemplo, se não sei o que está acontecendo, cadê o Ig Duque? Cadê a Ig Rita? É, Percebe? Isso que é. torna fica as coisas
trava um pouco para a gente. É, Mas tudo bem, não adianta chorar. Vamos lá. é. Bom, então, o que eu tinha aqui para falar para vocês, basicamente, é isso de primeiro momento, tá? É isso. Então, as mudanças dentro da diretoria, sigilo de 100 anos, tá? Por enquanto. Não comenta com ninguém, Tá. só mesmo a vacância da vice-presidência que vai ser comunicada. As demais diretorias vão ser comunicadas no dia 5, tá? Teremos algumas presenças que eu estou tentando fazer com que vá. A irmã Leide, mesmo ela tendo saído, né? Mas eu conversei com ela, ela vai fazer um esforço para ir também. A irmã Kelly também. A irmã Kelly talvez seja uma das que eu vou ter que ajudar financeiramente. O... A irmã Luciana de compras também falou que está desempregada, daí eu falei, perguntei quanto que é, daí talvez eu vou ter que ajudá-la também financeiramente. Provavelmente o irmão Fábio também, que ele está morando agora em Indaiatuba. Se não me engano, antes ele morava no Rio de Janeiro. Agora ele está em Indaiatuba agora. Então talvez eu ajude também ele financeiramente para que ele possa estar presente. E eu estou fazendo alguns outros contatos, né, com pessoas que já estiveram dentro da organização, que daí, teoricamente, elas podem entrar sem fazer alinhamento, entendeu? Né? Uhum. Porque são pessoas que já estiveram dentro da organização no princípio, já conhecem a maior parte da documentação, e essas pessoas podem entrar direto. Eu mandei contato com o Ed, ele não respondeu ainda, mandei para a Solange, não respondeu, mandei para o Hudson, mandei para o Rogério, são pessoas, mandei para o Paulo, mandei para a Amanda, tudo perguntando se existiria alguma possibilidade deles retornarem à organização. Estou esperando resposta de alguns. Uhum. Alguns já responderam, outros declinaram, né? Falaram que está sem tempo, não tem como. E alguns, tem outros contatos que eu tenho de pessoas que já participaram, mas também aí não há interesse meu em trazê-los de volta. Né? Então, não fiz contato. Irmã Zenaide, irmã Zenaide, Pode falar aí. como que era o nome Sim, daquela sim, menina? tô vendo. Como que era o nome daquela menina? Era Renata, que trabalhou conosco, que ficou conosco um tempo, que ela fazia, Renata começou a mexer. Antônia? Ren- Teve mais de uma Renata, eu queria Renata saber qual Antônia. que é. Aquela, acho que foi uma das últimas, que começou a falar sobre planejamento, estratégia, lembra? É Renata Antônia. Você tem o contato dela? Ela entrou até, ela entrou até para esse grupo agora que você fez, esse 01. Ela está lá? Deixa eu ver. Tá, ela Tá. tá. Priscila tá lá também, acho que elas Com a querem Priscila eu já voltar. conversei. Com a Não sei Priscila se eu você... conversei. A Priscila também disse que está sem condições, só se fosse remunerada. Falei, então, por enquanto, não dá. Parece que ela está desempregada, então ela precisa de arrumar algum trabalho. Então, no momento, para ela não dá. Mas eu vou tentar falar com a Renata. Algumas dessas pessoas que já estiveram dentro da Conebras, elas saíram talvez por alguns detalhes, por alguns conflitos, né, por alguns desalinhamentos, tal, tal. Então, a gente vai ter que aprender, ou talvez até fazer esse exercício, né, de conviver com pessoas com pensamentos um pouco diferentes dos nossos, né, sem uma coincidência plena, e talvez fazer disso um crescimento. Talvez a gente consiga, dentro dessa reaproximação com esses desalinhados, vamos dizer assim, né, que tiveram algumas divergências, talvez a gente consiga enriquecer o processo e abraçar os pontos divergentes, desde que não sejam conflitantes, né? Desde que não desviem a nossa rota, que é a educação. É o nosso foco, que é construir um sistema educacional e antes disso, né, criarmos um corpo associativo. Né? Então, acredito que algumas coisas a gente vai ter que conversar com essas pessoas, que talvez vala mais o compromisso em si, a gente ganhe mais como missão com pessoas que tenham compromisso do que com pessoas que estejam totalmente alinhadas,
mas não conseguem participar, né? Então, não anda, a trava, né? Então, de repente, é mais fácil a gente agregar. Sabe o que eu vou dar um exemplo agora meio absurdo. Por exemplo, indo para a política, o Lula e o Geraldo Alckmin sempre foram inimigos, mas para conseguir uma maioria agora, eles se alinharam. Isso é perigoso. É perigoso. Pode vir que venha pode ser que surja um bote futuramente, né? Uma traição futura. Mas, para o momento, era necessário esse alinhamento, porque senão ele não conseguiria esse apoio. Então, que me veio esse exemplo na cabeça assim, talvez agora, para o momento, seja interessante a gente criar algumas, como é que posso falar assim, flexibilizar algumas coisas para que a gente tenha essas pessoas que assumam um compromisso, né? E tê-las dentro da organização, pessoas compromissadas, mesmo que para isso a gente tenha que talvez flexibilizar algumas posições, desde que não entre em conflito, né? Então, isso a gente vai ter que deixar bem claro para essas pessoas. E é isso que eu estou conversando com algumas pessoas aqui que tinham a posição de um pouco diferente. Ó, é assim, e aqui é assim, 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 assim. Então, decida bem, né? Pense bem, para que você não venha se frustrar, né? Tá bom? Bem, daqui Ok. mais. Vocês têm lembrança de alguma pessoa para convidar ou reconvidar? Vou pensar. Tem o Lima, lembra? Lembro. Rosiane. Eu chamei o Álvaro também não respondeu ainda, porque ele saiu candidato agora, né, para Ele deputado está estadual, mas não ganhou. agora ele está envolvido aí na. Não, mas ele está na rua aí fazendo campanha. Mas ele já Está endoidecido na rua. tem que esperar depois de dia 30, talvez essas pessoas sejam mais liberadas. Eu preciso ver o Rogério. O Rogério, ele foi o primeiro vice-presidente na época quando a gente começou com o Rogério. E só que ele foi para a campanha Foi. política, daí ele saiu. Agora, eu não sei, eu tenho acompanhado, eu recebo alguns flyers dele, eu não sei se ele ainda está na campanha política ou se ele está envolvido com outras coisas, mas eu mandei um convite para ele também, para ver como é que está a disponibilidade dele, e se ele ainda está vinculado a algum Ele E o, partido, né? fundou. Quem? e, e o penteado? Putz, esse cara, ele é bem complicado, viu, irmão? Hum. Ele é bem Ah, complicado. é verdade. Nossa, muito. É, Deus me livre. nós tivemos assim, quando eu fiz o contato com o Penteado, e trouxe ele para a Conebras, eu estava com enorme expectativa de que ia ser um grande braço para nós, mas não foi. É, é, Infelizmente não foi, é, entendeu? Nossa, ele Ele vale fala a pena bastante, mas demais. faz pouco, entendeu? aí é difícil, né? É, Não dá, não. não, esse acho que seria um que eu não chamaria. Eu, Luiz Antônio, não chamaria, né? Mas aí também é sugestões, né? Talvez eu tenha ficado com uma impressão não boa, mas talvez seja a minha impressão, não é de todos. Você Eu já acho que está, não vale a pena. irmão Roberto, você Eu já estava, já estava. já estava quando ele estava? Então, lembra que eu falei que é, ele é um pouco mais velho que eu. Ele estava servindo o exército, acho que são 5 anos. Ele estava servindo, ele fez na aeronáutica e eu estava na É. escolinha. Tinha uma escolinha de profissional aqui no campo de Marte. Eu lembro dele. Pô, isso faz 50, mais de, é, É quase 100 anos, né, irmão? mais de 50. Eu tenho 70. Isso é bullying etário, viu? Então, mas assim, e aí depois de tanto tempo, né? Aí tivemos, acho que uma ou duas vezes contato pela Vai, né? Mas É. depois aqui, né? Para mim foi uma surpresa, né? Uhum.
ele Eu sai. pensei também na Rose, também mandei Assim, pedido o... também chamado para Rosiane. Vocês lembram da Rosiane? A Rosiane, ela foi do conteúdo, Claro, lá da Bahia, ela. sim. Mandei para o Uhum. Hudson. Já respondeu? Não, ainda não. E o Eudes? O Lembra do Eudes eu Eudes? mandei, o Eudes eu mandei, mas também está sem condições. O Eudes também eu mandei. É. Eu pensei até em criar tipo assim, uma consultoria com essas pessoas, né? Mas aí acho que vai dar mais trabalho do que retorno para a gente. Para se atualizar, né? Para Né? dizer o que é que nós estamos pensando, até É, para porque a pessoa é vai complicado. dar mais trabalho. É, Não adianta ficar só para dizer que está dentro, mas está fora. Não adianta. é. É a gente que vai ficar com o trabalho ter que mantê-los atualizados. Bom, então fica assim. Então, a parte do estatuto vou deixar a cargo da irmã Rita, né, que se comprometeu a assumir a diretoria, que também estaria disponível toda segunda-feira. Tanto o irmão Fábio também falou que está disponível toda segunda-feira, desde que não tenha algum trabalho remunerado, que daí ele teria que optar entre uma coisa e outra. Até aí acho Hum. razoável, né? Não tem, lógico, né? Faz sentido, né? Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou criando um outro projeto que é assim, ó. Esse projeto vai ser uma confraria, né? Só para dar uma livre pincelada para vocês. Essa confraria que eu estou criando, ela não tem nada a ver com a Conebras, é um outro grupo, é um outro movimento, vamos dizer assim. Ela não tem nada a ver com a Conebras, e ela já tem o nome de Confraria Garantidora da Missão Organização Conebras. Tá? Vai ter a sigla CONGARMOC. Um outro que eu chamei também, só voltando aqui na diretoria, um outro que eu chamei o mestre Massunga Cota para ser o embaixador da Conebras em Luanda. Tá? E ele Ó, aceitou também. perfeito, Ele aceitou. perfeito, Tá? E ele vai perfeito, mandar um vídeo para nós, e esse vídeo eu vou mostrar no dia 5. Vou mandar um perfeito. vídeo agradecendo o Opa, convite. grande, grande, Né? grande. Então, ele também está. Eu tenho um grupo da Conebras que eu criei internacional, mas ele não anda, não anda, não anda. Mas está com essa. Também tem. Já teve com mais pessoas. Eu fui ver agora esses dias para estar com 4 pessoas lá. Então, não mandei para essas pessoas para ver se elas se interessam em ser representantes da Conebras nos países onde elas estão, nas cidades, mas não responderam. Mas Só, continuo sempre tentando. Então, deixa eu falar só aqui para você. lembrando, só Hum, lembrando, irmão, aquela live que eu tive daquela negra que está lá tá na Inglaterra, acho que é Inglaterra, eu sei que é na Europa, não sei se é Inglaterra ou... Bom, é na Europa, hum. que tem o Brasil, ela falou do Brazilian Day, ela falou que ela veio ao Brasil custeada pelo Ministério das Relações Exteriores, porque para ouvir como é que era essa história, como é que está vivendo as pessoas fora do Brasil. Lembra? A embaixadora lá, a consuleza? Não, não, não. Não, 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 não. Ela é uma pessoa jurídica e como ela está na organização desse tal do Brazilian Day e tal, o Ministério na fala dela, né? Ela diz que veio ao Brasil para contar a experiência de como é que é a convivência dos brasileiros no exterior. Hum. Mas o irmão está querendo chegar aonde? No sentido de trazer Não, ela para para Conefran. convidá-los. Se você está convidando o irmão Massunga para Hum. ser em Angola, ela que seja no país lá, que é onde ela está. E você tem o contato dela? Ué, o live foi a sua? Eu que fiz a live com ela, uma que era da Foi. MTV, Será que é? uma que era apresentadora da MTV, será que é essa? Se Eu for, se, vou olhar.
Eu vou Tá. olhar no meus guarda. Algumas coisas eu tenho aqui, eu faço os resumos. Vamos ver, será que eu consigo? Será que eu É, acho porque se aqui? for essa da MTV, eu cheguei a voltar a falar com ela futuramente, depois daquela live, né? Eu cheguei a voltar a Hum, falar com ela, apesar que nada impede de tentar novamente. Numa das últimas alternativas, dos últimos contatos que eu tive com ela, ela se colocou assim como decepcionada com a Irmandade Afro-Brasileira. Ela falou, não quero mais saber, não sei o quê, ué? o pessoal não se mexe, o pessoal não quer saber de nada, o pessoal quer mais ficar na base de esmola, então eu também desisti. Não. Mas Eu me lembro disso. sim. Mas nada impede de É, voltar a falar com ela, né? é, As coisas é, mudam, pode ser que ela tenha alguns contatos. é aquele tal negócio. Sim, essa é uma verdade. Mas Sim, me parece que a nossa pegada é reverter isso. Ué, sim, aham. se, Esse é o se propósito, deixar né? do jeito que está, o não negro não vai fazer. Aham. Não vai Nós mudar precisamos nunca, fazer né? alguma coisa. Não vai mudar Porque, nunca. meu, é triste se olhar o pessoal de situação de rua. Você vê que a maioria é negro. A maioria da população carcerária é negro. Pô, meu, se não fizer nada, pô, não faz. Nós é que temos que Naturalmente não vai fazer. inverter, né? Por si só não vai. Não, se deixar assim, fica eternamente desse jeito. E o não E isso negro, requer muita paciência, né? Paciência, muita habilidade, tempo. Não é a pessoa chegar e achar que de primeira vai marcar gol, não, viu? é, é, É bem é, difícil, é uma luta bem difícil, assim. E eu garanto, assim, a parte do Nordeste está 90% pior do que está aqui, viu? Lá, as sim, cidades pequenas, com menos de 10 mil habitantes, que tem vez que é 5 jovens negros por dia que são executados pela polícia. sim, Né? Então, assim, é uma violência tremenda, sim. assustadora. Então, assim, é um trabalho muito grande. Eu fico comovida com o pessoal que se dedica aí, na política para poder mudar o quadro que está aí agora, para amenizar o risco, né, Sim. de o genocídio negro se acirrar, né, porque assim daqui a gente vê, é São Paulo e Rio, mas o Nordeste tá terrível, terrível. Sai dos grandes Então, centros, qualquer lugar, né? Norte, sul, centro-oeste, tá tudo então assim. é, Oi? Oi? Acho que ela perdeu. Bom, deixa eu É. concluir aqui, então. Ó, então, é uma das saídas para a sobrevivência do jovem negro, porque ou muda isso ou o encarceramento em massa e o genocídio negro vai ser pior. E, e a educação. E o que tem se colocado, o que a gente tem visto, o que está lá é só a elite. A elite não quer nem saber de nós. Não, É não, muito pelo contrário, né? tá bom. Mas, Vamos voltar enfim, aqui. Vamos voltar à pauta sigamos. aqui. vamos lá, Vamos voltar vamos à lá. pauta. Então, eu estou criando uma confraria, eu estou desenhando ainda esse projeto. Ele vai ser um projeto fora da Conebras, tá? Vai ser fora da Conebras, mas a função dele é como se fosse uma fundação. É uma fundação que vai, sabe, Fundação Roberto Marinho, essas coisas? Né? É Hum, uma fundação que vai garantir a sustentabilidade da Conebras. Essa fundação, ela vai ser assim meio um Rotary Club, um Lions Club, uma coisa assim, basicamente formada por empresários afros, né? Que irão colaborar com um valor um pouco maior, tipo R$ 100 por mês, 80, 90, um valor um pouco fixo, mas maior por mês, e uma parte dessa arrecadação vai para a Conebras, né? E a outra parte vai ser aplicada no network desses grupos, tá? Então, serão comitês ou comissões ou grupos de afroempreendedores que farão reuniões permanentes de network
e colaborarão mensalmente, sendo uma parte usada em seu próprio benefício e uma outra parte será doada para a Conebras. E a ideia, para que ele seja... E por que ele tem que ser desvinculado da Conebras? Eu estou comunicando só para vocês saberem que eu estou fazendo isso também. E por que ele tem que ser fora da Conebras? Porque dentro dessa confraria não vai haver a restrição de todos serem afrodescendentes. Tá? Então, dentro dessa confraria, poderá ter qualquer um, branco, alemão, japonês, qualquer um que queira participar indiretamente para colaborar com a Conebras, mesmo não sendo afrodescendente, vai poder fazer isso através dessa confraria. Tá? Então, e essa inspiração e essa ideia eu tirei das Irmandades. Tá? Não sei se vocês têm um pouco de conhecimento sobre isso, ou têm conhecimento total sobre isso. Como que funcionavam as Irmandades na época do século XVI? Né? As Irmandades, tinha vários tipos de Irmandades, desde os Templários, né, até as Cruzadas. Né? Elas eram um tipo de Irmandades. E no Brasil também teve as Irmandades, teve Irmandades do Rosário, Irmandades da Rosa, até várias coisas lá, várias Irmandades. Eles se ajuntavam e arrecadavam um montante para comprar aforrias, né, para aforrear escravos. Né? Eles, por exemplo, você já deve ter ouvido falar muito, uma das principais irmandades que teve, pelo menos aqui para o sul, sudeste, que era a Irmandade do Rosário. Né? A Igreja do Rosário, a Igreja dos Homens Pretos. Por quê? Porque os africanos, os escravos, não podiam frequentar as igrejas que era frequentada pelos fazendeiros. Então, o que houve com os abolicionistas e alguns alforriados, né, escravos livres, se ajuntaram e eles conseguiam arrecadar recursos e construíram as igrejas onde era permitido, ou a igreja para os pretos, né? Então, você vê, as igrejas do Rosário, a maioria delas foi uma das maiores irmandades. A Irmandade do Rosário era uma igreja para os pretos. Hoje já não é mais, né? Como a maioria deles, né? A maioria das coisas que antigamente era para os pretos, hoje já não é mais, porque os brancos chegam e tomam conta. Eles chegam e tomam conta e você não vê mais essa característica. Aqui em Mogi Guaçu tem uma igreja do Rosário. Eu fui lá e falei, como que é essa história aqui? Como que é a participação da comunidade afro dentro dessa igreja? A pessoa que me atendeu não sabia do que eu estava falando. Ela falou assim, mas como assim, Irmandade? O que é isso? O que é isso? Falei, pô, aqui na Igreja do Rosário? A Igreja do Rosário foi fundada originalmente pela pela Irmandade Afro. Eu falei, não, nunca ouvi falar isso, aqui ninguém fala nada disso. Mas só que ela é branca, o padre é branco, todos são brancos dentro da igreja. Não tem mais a presença negra lá, sendo que a Irmandade que criou a Igreja do Rosário foi especificamente porque os homens negros não podiam frequentar as outras igrejas. Então, como é que chama esse negócio nas igrejas católicas que eles falam, tem não sei o que do jovem, tem pastoral, né? Pastoral, isso. Eu já liguei para umas 3, 4 igrejas aqui e perguntei, vocês têm pastoral afro? Eles não têm. Tem uma aqui que é uma das principais aqui, eu liguei e perguntei, vocês têm pastoral afro? Ela falou, não, nunca ouvi falar isso. E olha que aqui, e olha a palavra da menina da recepção, da senhora da recepção. E olha que aqui a gente tem mais de 20 pastoral. Pastoral alcoólica, dos alcoólicos, né? Pastoral das crianças, pastoral do adolescente, pastoral não sei do que, pastoral dos idosos. Tem mais de 20 pastoral e não tem pastoral afro. Aí eu falei assim para ela, a senhora sabe que teve um concílio no Vaticano em que foi instituído que todas as igrejas deveriam ter pastoral afro? Ela disse que não sabia. Eu falei, depois eu te mando a lei. Sabe? É uma coisa absurda, gente. Coisa absurda. Então, é aquela velha história. O Brasil tem lei para tudo, mas só funciona aquilo que interessa. Então, se você for procurar, o que acontece? Eu tive em contato com a Secretaria de Cultura aqui de Mogi também, fui lá conversar com eles sobre o Dia da Consciência Negra, sobre o mês de novembro. Ele falou, Luiz, aqui a gente está fazendo, só que a gente coloca o edital, não aparece nenhuma representação de Irmandade Negra para assumir as coisas. Então, a gente que faz. Tem verba, tem tudo, só que quando a gente põe o edital, ninguém se apresenta. Então, é impressionante isso, gente. Então, a gente ainda tem que ouvir isso e abaixar a cabeça, sabe? Porque você fala assim, puta merda, que vergonha, gente. Eu sinto vergonha disso.
né? De ver um cara falar assim para mim, ó, tem onde está, mas ninguém se apresenta. A gente divulga, mas ninguém se interessa. Todo mundo fala que não tem tempo, que não pode, que deixa para depois, mas que agora não dá, não sei o quê. Ninguém se apresenta. Só que daí, quando a gente faz o evento, a gente coloca pessoas brancas vestidas com rapa, dançando capoeira, pessoas brancas fazendo uma peça de teatro que represente um momento da escravidão. Daí, aqueles poucos que vêm assistir falam assim: vocês estão de brincadeira colocando pessoas brancas dançando capoeira. Aí a gente fala: pô, mas a gente chamou, ninguém veio. Hum. Então, daí, meu, você tem que ouvir isso, cara, e eu ouvi isso aqui, É. da Secretaria de Não, Cultura. mas o problema é a falta de conscientização da própria existência, né? Então, eu tive alguns embates bem, eu diria que violento mesmo na minha família, por conta disso. Eles não aceitam de maneira nenhuma. Para eles não existe diferença, mas será possível? Estamos há quantas gerações, né? Porque agora lá está a luta, porque eles estão matando a memória dos meus avós. Eu falei: vocês conseguiram matar a memória dos nossos avós, né? Retalhando e colocando branco, né? Passando por cima do direito um do outro, porque tem que dar o primeiro lugar para branco. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Então, precisa alfabetizar, como letrar, né? Isso, isso. Para que assuma esse papel e não se esconda atrás dessa falsa democracia racial que É. não existe, gente. A gente tem uma população totalmente analfabeta no que diz respeito à própria ancestralidade. E eles não querem saber, querem comprar essa falsa democracia racial que não existe. E aí a gente passa por isso, né? Então, lá, eu fui colocar lá, da Conebras, aí existe uma associação da Igreja Católica. Adivinha quem está? Umas Hum. freiras que são italianas, branquinhas, tudo bonitinha, do sul, e continua, sabe? É uma coisa horrorosa. Então, é muito difícil e vai exigir muita energia e muita paciência, e que as pessoas têm que se preparar para letrar a sociedade, infelizmente. Então, a gente Eu vai... Oi. deixa eu postei aí só para conhecimento aí da pessoa para encurtar a história. Tem aí, eu acabei de postar aí, tem a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, de Mogi Guaçu, sei lá, tem aí, Tá, eu postei aí. tá E bom. outra coisa, só para título de conhecimento, eu gosto de assistir umas coisas diferentes, né? E assim, a Igreja do Rosário, que é no Largo Paissandu, antes era no Centro Velho. Acredite, tiraram a igreja do Centro Velho e colocaram mais longe para não misturar. Vocês acreditam nisso? É fato, é fato. Lá em 1800 e não sei o quê, Mas 1700, isso 1800. acontece o tempo todo. Isso Por está isso que tiraram. acontecendo hoje. É, é, Está é, acontecendo hoje. Então, é, assim, é. quer ver uma coisa recente que me deixa indignada e revoltada? Tirarem o nome da liberdade, onde muitos negros morreram. Tem menos de um ano Sim, que acharam ossadas de escravo lá para colocar japonês. é. Então, É acontece o aquela, tempo todo, aquela, naquela, infelizmente. naquela igrejinha ali, né? Com todo respeito, né? Que tem ali naquela praça, acho que era ali, né? Os escravos que eu me lembro, né? Você sabe qual igrejinha eu estou falando, né? Vocês dois sabem? Sim. Tem uma igreja bem Sim, eu pequenininha conheço. ali. Em No frente, em Largo do frente, Paissandu. não, não, em frente à entrada Perto do do metrô fórum. Liberdade, Perto do fórum ali. atrás do fórum, em frente à estação do metrô Liberdade. Aham. A igreja É, a Igreja das Almas. isso, Ali é isso. a Igreja das Almas.
Ali, aí do outro lado, do lado direito daquela igreja, tem a igreja São Gonçalo, que é de japonês. Lá, inclusive, Hum. as missas são rezadas em latim e em japonês. Ou Ah, seja, essa é nova para nós mim. que vamos lá, então a gente não entende absolutamente nada se você não tiver um letramento de nada. A É, missa lá é rezada em latim e japonês, né? Exclusão total. Você chega lá e Tá? fica com a cara de paisagem, né? Tá, vamos voltar aqui, ó. Então, eu estou ó, criando essa confraria, aonde tá. por que que ela vai ter que ficar desvinculada da Conebras, né? Porque o regulamento da Conebras diz que é especificamente para afrodescendentes, né? Apesar que pode Hum, ter associados, né? Pode ter associados, mesmo que não seja afrodescendente. E a Concomarca, ela vai trazer esse pessoal que sejam simpatizantes ou não, né? Aliás, não, tem que ser no mínimo simpatizante, né? Senão não vai entrar. Porque o objetivo hum. é ser uma fundação garantidora da Conebras. Então, eu estou criando esse processo, já tô quase no final da elaboração das regras e das normas, e a gente vamos ver se a gente consegue fazer. E esse valor que for arrecadado, tipo 50% da mensalidade que for arrecadada, vai entrar na Conebras como doação. Tá? Daí entra como doação na Conebras, não vai entrar pelo site, tá bom? Não vai Sim, entrar pelo sim, site, vai entrar direto na conta. Essa sim. que é a ideia. Por que que não vai entrar pelo site? Porque se entrar pelo site, a gente vai ter que dar um percentual para o Maurício, Isso, tá entendendo? isso, E, isso e mesmo. esse trabalho que eu estou fazendo não é efeito do site, né? Sim, Se não é efeito do site, não tem por que eu dar comissão para ele, concorda? Estou certo ou estou errado? sim, sim, sim. Correto? Algo. Deixa eu dar uma opinião aqui, senão eu perco aqui. Uma coisa que é interessante aí, o irmão Luiz Antônio, o outro objetivo que eu tenho percebido nos locais onde eu tenho visitado. Primeiro, né, nessa viagem que eu fiz agora, na sexta-feira, eu tive na Iveco, né, e eu falei textualmente, né, a empresa, né, é um grupo empresarial, né, da Fiat, e eles valorizam muito falar da inclusão e diversidade. Mas quando fala em inclusão e diversidade, só fala em mulher e PCD. Aí eu conversei com uma jovem senhora e falei assim, você e tal, não sei o quê, então eu achei interessante, mas você perceberam uma coisa? Negro, por que que vocês não falam de negro, né? Eu falou, você tocou num ponto interessante. Nós temos essa dificuldade. O que você está falando? Eu sou do comitê de diversidade e nós tratamos disso e sentimos dificuldade de recrutar, né? Ele falou, você anda por aqui, a baixa quantidade de negros aqui. Nós temos dificuldade de encontrar e nós temos dificuldade de colocar negros em conselho. Nós tá na moda, né? Ela fala, né? Moda, né? Falar de mulher e de negro, né? Nos conselhos, né? Aí eu tirei o cartão, eu tenho um cartão, eu fiz um cartão para mim da Conebras, né? Eu pego o emblema e tal, enfim. E eu falei, então é comigo mesmo que vocês têm que falar. Então, você pode falar Eu que se também eu não fiz um. tiver, eu vou achar. Eu também fiz o meu Gente. também, né? Vocês já sabem, né? Eu também tenho um. É, né, eu vi uma produção. Eu até falo, né? Vocês vão desculpar, isso aqui não é um cartão, né? E tal, é uma coisa artesanal. Eu fiz em casa mesmo. Peguei um cartão, comprei na papelaria, Ah, tá. Você papel mesmo que couché. fez, né? Você mesmo imprimiu. Papel couché e imprimo, né? Então, colorido, bom, enfim. Mas o que é interessante é que ela falou, muito obrigado, mas isso é recorrente. É, eu já ouvi manifestação, naquela que eu tive na Fiesp também, que eu tirei foto lá com a camisa e tal,
Mas assim, é uma coisa que eles falam, né? E Uhum. daí eu Vê lembrei se uma você consegue, outra. irmão. Vê se você consegue, quando você tiver possibilidades, tenta Ah, encaixar uma palestra da Conebras, alguma coisa assim, uma reunião, né? é. Tenta encaixar Sim, alguma sim, coisa. sim. O objetivo é esse mesmo. Eu falo, ó, vocês não acham quem fale de diversidade no conselho? Eu tenho um artigo técnico que fala sobre isso, né? Eu falo especificamente da mulher e do negro, né? Nas empresas, né? Não é só na entrada, não. Eu falo é lá no conselho mesmo, lá em cima. Aham. Lá não tem, né? Então, assim, eu peguei, usei a pegada aí da diversidade, né? E a irmã Zenaide está aí, mas sem querer alongar, isso é fruto de um estudo que eu venho fazendo desde 1985, que eu já falei, né? Que foi da mulher na realidade brasileira, né? Em 85 eu fiz esse trabalho, né? Um TCC, né? Sobre isso e até hoje, né? Então, assim, aí eu peguei essas duas coisas, né? Da mulher e do negro, né? Então, assim, não é que eu tenha autoridade, longe de mim, né? Eu até falo, né? Ah, eu gostaria mesmo de ter essa possibilidade, mas os dados que eu tenho são ali, né? E assim, e nesse Perfeito. trabalho eu falo lá, e aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, que eu falo lá do risco que o Brasil corre se não fizer alguma coisa, porque esse Brasil nós somos um povo muito pacífico, pacífico até demais. Se não tomar cuidado, a coisa fica preta, viu? Vamos ver se a gente Sem consegue fazer querer. uma live aí sobre esse seu trabalho, irmão. Eu faço Faz sim, uma live, fazemos sim. cria um quadro. Lembra quando eu falei há um tempo atrás que cada um de nós poderia ter criado, pode criar quadros, né? Então, acho que esse tema é muito interessante para ser desenvolvido, e talvez em uma série de lives, né? É Tá, só criar aí, ó, dia tal, irmão Luiz Roberto falando sobre tal tema, tá, né? tá E aí legal, a gente vai tá legal, movimentando. Bom, tá gente, legal. então, Vamos então lá. é isso, né? Então, resumidamente é isso, né? Então, eu estou criando essa confraria também, que vai ser um network que vai gerar recursos para a Conebras. E quando eu falo network, significa o quê? Que além de gerar recursos para a Conebras, também ela vai se autogerar recursos para si mesmo, né? Através de negócios, tal, que vão surgir dali. Então, a ideia é usar isso como atrativo para trazer essas pessoas para dentro dessa Congarmoc, que eu estou chamando, né? Conde confronta, Eu não. conde, como é que é? Confraria, Confraria? né? Confraria. É. Conde confraria, o gar é de garantia e MOC é a missão. Então, é confraria garantidora da missão Organização Conebras. Congar MOC. Né? Então, por enquanto, estou com esse nome na cabeça e estou desenvolvendo os direitos, deveres, o que é possível, o que não pode, as cotas, estou construindo essa ideia. Eu vou tentar apresentá-la no dia 5, um pouquinho mais construída, mas é só para que nós, dentro da Conebras, saibamos que isso está sendo feito fora. Tá? Mas é Sim. totalmente independente da Conebras. Tá? Não vai seguir as regras nem estatuto da Conebras. Vai ser uma doadora para a Conebras. Então, ela vai ter vida Certo. própria. Né? Ela vai ter vida própria. Tranquilo. Apesar que eu estou colocando, por exemplo, uma das regras que eu coloquei é que para participar da Congarmoc tem que ser associado da Conebras. Né? Então, já é uma das Hum, regras que eu coloquei. Para participar disso aqui, a pessoa tem que ser associada da Conebras de R$ 1 e não mais. Aliás, pode ser até mais, mas tem que ser associada de R$ 1. Então, ela se associa à Conebras, daí ela entra na Congomac. Um dos requisitos para uhum. fazer parte da Congomac é ser associado da Conebras. Então, estou amarrando as coisas, né? Para ver se a gente Mas deixa eu consegue falar. buscar mais recursos. Oi? Você disse o seguinte, que seria para esse grupo dessa confraria Não estou terão entendendo nada.
Tira o vídeo, irmã. Tira o vídeo. E Como assim vai ter associado? Vai ter que se associar. Também Irmã Zenaide, tira o vídeo. travou. Congelou, é. Saiu? Isso. Ela não caiu, tá? Tá. Tá Não cortando tudo, irmão. cai, não. Aqui. Ixi. Tá entendendo alguma coisa, irmão Luiz Roberto? Não. Também não. Tá chegando tudo picotado. Sumiu de vez agora. É. Então é isso, gente, que eu tinha aqui. Tá? Só uma pequena opinião aqui, ó. A primeira mensalidade que eu pensei para esse Concamax, sabe de qual o valor? R$ 114, mas eu estou achando que está um pouco alto. Então, acho que voltou o meu sinal. Voltou. Ficou verdinho. Então, eu estou falando o seguinte, não fica um pouco contraditório da maneira que você colocou, que essa confraria terão tanto negro quanto branco e simpatizantes, né? E Uhum. que os valores não entrarão pelo site e o que entrar será considerado como doação. Não fica contraditório você falar que essas pessoas terão que estar associados na Conebras? Não. Sabe por que não fica, irmã? Porque os valores que entram que são doação. Eu posso ser um associado e posso fazer doação. Onde que está a contradição? Em ser grupo diverso. É um grupo diversificado, não vai ser um Então, mas grupo é por isso que ele é desvinculado da Conebras. Ele não segue as regras da Conebras, entendeu? Eu entendi. Mas o que eu estou falando tá bom, ele não segue, ele é a parte da Conebras, ele vai ser como como é que eu diria que sustenta? Uma fundação. Como Mantenedor. mantenedor da Conebras, mas, assim, você imagine que 90% desse grupo será de brancos, e Hum, esses brancos vão se associar. O hum. associado ele vai ter o direito a votos, vai ter o direito em participar das atividades dentro da Conebras. É isso que eu estou falando, não conflita. Não, mas isso aí, mas o que que impede? Vamos supor assim, daí você não põe isso daqui. Esquece isso aqui, então. E se isso não vai acontecer, não pode acontecer também? Se você ter a maior parte dos associados não negros, pode Sim, acontecer. então, mas o que eu estou falando é o seguinte: você falou, olha, a pessoa que for participar desse grupo, ele tem que estar obrigatoriamente associado à Conebras. É isso Sim. que eu falei, opa, isso aí vai Não, ficar, não vai conflitar? Se não, eu eu não. sou associada, eu tenho direito a voto, né? Então, e direito aos benefícios que a Conebras pode trazer. É nisso que eu estou falando. Será que não vai conflitar? Não vai, eu não vejo complicador nisso, porque a pessoa vai entrar dentro desse grupo, no caso dessa confraria aqui, ela vai entrar com uma intenção de colaborar com a organização Conebras, entendeu? Ela já vai vir com essa ideia implícita, vamos dizer assim, de ser um garantidor de que a missão Conebras não se interrompa, que ela tenha continuidade. Então, era assim, ó, vamos dizer assim, se eu fosse uma pessoa não negra, eu diria assim, ó, eu estou colaborando porque eu entendo a necessidade e a importância da missão Conebras e entendo a necessidade dela ser autônoma, sem interferência de estrangeiros, vamos dizer assim. Tá? Então, as pessoas que vão entrar para isso daqui, elas já vão entrar conscientes de que elas são sustentadoras para a continuidade, e não para ser, como é que fala? Intervencionistas, né? Vamos dizer assim, né? Não para interferir no processo Conebras, mas é para fazer com que o processo Conebras não se interrompa. Né? Então, elas estão desvinculadas da Conebras, mas fazem da sua arrecadação
uma doação parcial para que a missão se continue. Então, as pessoas entram e vão ter que estar trabalhadas dentro desse conceito, né? De que a função delas aqui nesse grupo é uma fundação, é uma irmandade, como existia a Irmandade do Rosário e outras irmandades, como existiram, né? Para que a missão Conebras tenha continuidade, sem a função de ser intervencionistas, entendeu? Entendi. Então, é isso que tem que ficar. Essa aqui eu estou construindo esse processo ainda, né? Estou apresentando, por enquanto não apresentei para ninguém o texto ainda, ninguém viu esse texto ainda, que eu estou rascunhando, e aí vou construir, e a hora que ele ficar mais robusto, daí eu vou posicionar para discutir um pouquinho, para lapidar um pouquinho. Mas com essa preocupação de ser desvinculado das regras da Conebras, né? Por exemplo, assim, essa organização que ela vai ter autonomia, 50% ela doa, os outros 50% ela faz o que ela quiser, se ela quiser fazer festa, baile, fazer, ela faz o que ela quiser, ela não precisa dar satisfação para a Conebras, né? Porque ela está fazendo com o dinheiro dela, né? E se a gente for jogar tudo para a Conebras e depois ela ter que requisitar para um evento, daí você tem que prestar conta para a Conebras. Então, a ideia é criar algo que seja assim, independente da Conebras, que faz o que quiser, decide esse percentual, quanto que vai ser esse percentual de doação, decide se vai doar ou se não vai doar, ela vai ter autonomia para isso. É lógico que decidirem não doar entraria em confronto com o propósito da própria criação desse grupo, né? Então, esse grupo está sendo criado para fazer doação, uma parte da arrecadação, né? Mas, de início, o objetivo é que sejam afrodescendentes, né? Mas ela não vai ter essa limitação, não vai ter essa limitação. Poderão haver pessoas não afrodescendentes, mas, de princípio, é convocar essas pessoas para que a gente tenha um grupo, uma fundação de afrodescendentes que sustente ou que colabore, né, com a sustentação da missão Conebras, mas de forma independente. Eles irão fazer o que eles bem entender, a hora que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, sem dar satisfação para a Conebras. Só que eles vão contribuir mensalmente com uma doação volumosa, vamos dizer assim, né? Então, por mês vai entrar lá R$2.000 por mês só de doação, vamos por um exemplo, né? Para a gente conseguir montar uma organização dessa Congomoc, por exemplo, que tenha 100 pessoas, vamos supor que a gente chega um dia a ter 100 pessoas. Se cada um colaborar com R$50, nós estamos falando de R$5.000, né? Então, se ela doar 50%, nós estamos falando de 2.500. Então, todo mês, essa organização vai doar 2.500 para a Conebras. Está num depósito só. E isso, a gente sempre trabalha matematicamente, eu sempre trabalho muito matematicamente, então isso pode exponencialmente se tornar-se um valor muito grande. Então, essa que é a ideia, de ter uma fundação que faça uma doação para a Conebras, mas ela vai ter vida própria. Mas é um princípio ainda, estou construindo. E aí, gente, mais alguma coisa? Ou podemos encerrar? Não, tranquilo. Entendi. É tipo a Pronto. Fundação São Paulo, né? Fundação São Paulo, que eu digo, tipo a Fundação PUC, né? Que tem na PUC. Tem um grupo de empresários que investem um determinado valor para bancar alunos de baixa renda. É tipo isso. Da mesma forma que a faculdade, a Zumbi dos Palmares também né? Sim. A Zumbi dos Palmares também tem um grupo de empresários por trás que banca. Uhum. Né? Tá certo. Beleza, então, gente. Então, e ninguém sabe desse grupo de empresários, por exemplo, da PUC, da Zumbi dos Palmares, ninguém sabe quem são. Né? E nem o que eles fazem, e nem se o que eles arrecadaram transferido total, ninguém sabe. Né? Eles têm vida própria, né? Mas são eles que garantem a continuidade. Então, a ideia é mais ou menos total seguir e esse princípio. absoluto. Oi? Uhum. Sigilo total e absoluto. Uhum. Tá bom, então. Qualquer coisa a gente vai se falando, então, até segunda que vem. Tá certo. Boa noite. Falou, um abraço, gente. Boa tchau, noite. tchau. Tchau. Boa Fiquem noite. bem. Fiquem bem. Tchau, Fiquem tchau. bem. Oi, Tchau. tchau, tchau.